Glória ao nome do Senhor Jesus. Lucas 24:49. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito assim: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou ler de novo o versículo para acordar os pentecostais. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão do crente mais bonito do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, venha pegar na minha mão aqui. Atravesse a faixa de Gaza, o corredor. Dê um pulo do outro lado. Se o irmão não quiser pegar na sua mão, pisa no dedão do pé dele. Atravesse os corredores. Vocês estão ouvindo direitinho o que eu estou falando? Então, atravesse os corredores e pegue na mão do seu irmão aí. Aperte com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Senhor Deus, eu te glorifico nessa noite. Daqui a alguns momentos entraremos, ó Pai, no céu. Entraremos pela porta da frente e atravessaremos o átrio, o lugar santo, e entraremos no Santo dos Santos para sentir a sua glória e a sua presença. Ramachuri me canta, Rabassuri me rai. Cerque este lugar, ó Pai, com uma muralha de fogo agora. Num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que virá. Senhor, abre a porta do céu sobre este lugar aqui e envia do céu para a terra uma comitiva de anjos, Senhor. Anjos de fogo, trazendo brasas de fogo em suas mãos. Que eles comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Tome o seu assento, por gentileza. Perguntaram para mim esses dias, através da internet: pastor, qual é o segredo do sucesso das suas cruzadas, dos seus cultos, dos congressos onde o senhor prega? E eu digo: o segredo não está em mim, está no povo. É a fome do povo que faz Deus trazer o alimento sobre elas. É a fome do avivamento que traz o fogo do Senhor sobre nós. É a vontade que as pessoas que saem de casa, saem de ônibus, de bicicleta, de carro, de metrô, de vans, fazem caravanas, que vêm para as nossas reuniões, que transformam a reunião num ambiente tão favorável ao derramamento do Espírito Santo. É só isso. Pastor Marco não é um mágico, eu não sou um super-homem, sou apenas um ser como você, de carne e osso, que também tem os seus desejos com Deus. E quando Deus encontra alguém que tem desejo dele, Ele derrama a sua unção com muito poder e com muita glória sobre o povo. Olhe para o seu irmão e diga para ele: sinta fome de Deus, sinta sede de Deus, tenha vontade de Deus. Tendo isso, Deus vai abençoar e operar um milagre na sua vida. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus aí? Eu pedi a Deus uma palavra para o encerramento desta cruzada, e o Senhor me deu uma mensagem novinha. Eu escrevi ela dentro do avião vindo para cá. O tema da mensagem é esse. Quero que você memorize, guarde, escreva nas tábuas do seu coração e depois ore para que o Senhor te dê mais revelações do que Ele me deu aqui. A oitava capa. Esse é o tema da nossa mensagem. A oitava capa.
Diga para o seu irmão, a oitava capa. Não, faça biquinho para ele ouvir direitinho. Diga, a oitava. Diga, o milagre não está na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima. Diga, o milagre está na oitava capa. Quantos querem receber esta capa? Dê um grito de glória a Deus aí bem forte, né? Biblicamente falando, a capa ela é uma túnica. E a túnica era sobreposta em cima de um vestido ou da roupa que a pessoa estivesse usando. Biblicamente falando, a capa tem pelo menos 3 significados: proteção, revestimento e identificação. Proteção, revestimento e identificação. Memorizou? Dá para repetir comigo? 1, 2, 3. Proteção e identificação. Estas eram na Bíblia Sagrada os 3 motivos pelo qual uma pessoa colocava sobre o seu corpo uma capa. O motivo pelo qual uma pessoa vestia sobre a sua roupa uma túnica. E interessante é que eu encontrei na Bíblia pelo menos 7 pessoas que usaram uma capa diferente. Eu poderia aqui gastar horas e horas com cada uma das capas, mas como eu não tenho, eu vou aplicar a palavra, dar apenas uma pequena analogia para chegarmos na última, que é a que mais nos importa. Uma das capas mais famosas da Bíblia Sagrada era a túnica de José. Diga comigo, a túnica de José. Vamos ver se você conhece bem a Bíblia. Quem é que fez essa túnica para José? Quem era? O pai dele. Qual era o nome do pai dele? Diga, o nome do pai dele era? Diga para o seu irmão, conhece essa história? Conhece? Não, olhe para cá que eu vou resumir ela para você. Jacó foi um homem que deu início a essa história de crente ter família grande. Jacó não tinha uma família, ele criou uma tribo para ele. Aliás, ele criou várias tribos. Tinha ele 12 filhos. Quantos filhos? 12 filhos. Um pai que tem 12 filhos tem que ser um maestro, tem que ser um regente, tem que ser um herói e tem que ter o coração dele muito sensível para não transformar um filho em diferente de outro, na questão de ser muito mais paparicado do que outro. Eu tenho 3 filhas. 3 filhas lindas, são a cara do pai, acredite você. Aprendi com Jacó, queria criar uma tribo em casa. Tive um menininho, mas o Senhor Jesus o levou, ele está no céu. Então temos 3 meninas. E eu posso falar de filhos porque tenho experiência com eles. Não é nada fácil cuidar de filhos, porque entre eles há um ciúmes natural. Cada um deles é diferente, cada um tem a sua própria personalidade. Embora todos os filhos saiam da mesma fábrica, cada um vem com um selo de qualidade diferente. Um é mais melancólico do que o outro é mais expansivo. Um é mais sorridente, o outro é mais tristezinho. Um é mais rechonchudinho, o outro é mais magrinho. Mas no final o pai é apaixonado por todos de maneira igual. Pai não faz diferença de filho. Aliás, o pai daria a vida por qualquer um de seus filhos. Qualquer pai que ame de fato a sua família daria um braço, daria uma perna por causa dos seus filhos. Entregaria a sua vida no lugar dele. Mas tem filhos que são diferentes. Diferentes não pela maneira de ser, mas pela maneira de se apresentar ao pai. Tem filho que conquista o pai de uma maneira diferente. Aqui está talvez aquela grande diferença que você viu no tratamento do seu pai entre você e o seu irmão. Não é que o seu pai amava mais você do que o seu irmão ou vice-versa. A diferença está no tratamento que nós recebemos. Quando nós somos bem tratados, automaticamente nós abençoamos as pessoas, nós tratamos bem. O ser humano dá, geralmente, aquilo que ele recebe sobre si. Jacó tinha 12 filhos, mas só para um filho ele teve a capacidade de parar um dia, pegar uma agulha, pegar linhas, tricotar uma túnica, colher cores, porque a Bíblia diz que a túnica era colorida. O pai gastou tempo, usou a sua criatividade para criar aquela capa e deu esta capa ao seu filho. E eu fiquei perguntando, meu Deus, o que é que José tinha que os demais não tinham? Por que é que Jacó presenteou a este filho e não os outros 11? E foi lendo a história que eu descobri o que eu vou lhe falar agora. A diferença não vem do pai para o filho, mas é do filho para o pai. O pai ama os filhos de maneira igual, mas quando um filho demonstra um carinho a mais pelo pai, automaticamente a atenção do pai vai estar voltada para ele. O pai continua morrendo por todos eles, o pai continua fazendo qualquer coisa por todos eles, mas aquele filho acaba se transformando no filho do coração.
Deus criou inúmeros homens na Bíblia Sagrada, homens ungidos. Deus teve um Elias, Deus teve um Eliseu, Deus teve um Jefté, Deus teve um Gideão, um Sansão, o Senhor teve um Samuel. Mas para nenhum deles o Senhor disse: este é segundo o meu coração. Deus só falou isso para Davi. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Pela mesma forma que José era segundo o coração de Jacó. Tanto José quanto Davi conseguiram achar uma maneira de conquistar o coração do pai de uma maneira diferente. Eles mostraram para o pai que eram merecedores de uma atenção especial, não porque eram truculentos ou bravios, mas porque eram extremamente sensíveis. Quando eu olho para José, eu descubro porque é que ele recebeu a capa que o pai dele fez. Porque José herdou o dom que o pai dele tinha. O pai dele era um sonhador, Jacó era um sonhador. Na hora da angústia, do aperto, ele pegou uma pedra, colocou debaixo da cabeça e não teve pesadelos. Ele conseguiu sonhar, e no sonho ele viu uma escada que descia do céu até perto dele, e anjos vinham do céu, e anjos subiam da terra naquela escada. O homem que consegue sonhar no meio da angústia é porque esse homem está emocionalmente sarado. E José aprendeu a sonhar com o pai dele. E por isso, quando ele chegava na hora do almoço, ou na hora do café, ou na hora do café da tarde, ele dizia assim: gente, eu tive um sonho hoje. Todo mundo chamava ele de sonhador, mas o pai fazia questão de parar para ouvir o sonho, porque o pai dele conhecia a linguagem dos sonhos. Eu trago isso aqui hoje para você, e quero pedir a Deus que dê para você uma capa, como deu José, como deu Jacó para José. Eu quero que a capa que estava sobre José caia sobre você também. Eu quero que a capa do amor de Deus, por você ser um filho diferenciado, caia sobre a sua história hoje. Porque nós temos aqui entre nós aquilo que eu dei um apelido para José. Eu disse sempre nas minhas pregações que José era uma espécie de xodó. É assim que nós falamos no interior de São Paulo. Quando um filho é muito querido, a gente diz: esse aí é o xodózinho do pai dele. José era o xodózinho do pai. Assim como você vai se transformar nessa noite no xodózinho do Deus que está lá em cima no céu. Por que é que você acha que tem crente aqui que demora 40 minutos para pegar fogo, e tem outros que já vem incendiado de casa? Por que você acha que uns têm sempre um testemunho para contar, e outros vivem sempre ouvindo os outros contar um testemunho? Isso é simples. Tem gente aqui que conseguiu, encontrou uma maneira de chamar a atenção de Deus. Ele encontrou aquilo que nós chamamos lá no meu interior de caminho das pedras. Quando você encontra o caminho das pedras, fica tudo mais curto. Eu tenho uma opinião para te dar hoje, um conselho. Se eu fosse você, eu encontraria uma maneira de chegar mais perto de Deus, mais rápido do que todo mundo que está aqui. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Quem sabe se você absorver os sonhos de Deus hoje. Se Deus sonha, sonhe os sonhos de Deus hoje para você. Pastor, qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é ver este culto terminar com tanta unção, que os crentes saiam daqui pingando azeite. Se este é o sonho de Deus, ajude o sonho dele a ser uma realidade agora. Comece a esboçar toda a alegria que está na sua alma. E quem acredita nesse pregador maluco, jogue a mão para cima aí e faz barulho agora. Esta é uma das capas mais conhecidas da Bíblia. Só que junto com esta capa vem as responsabilidades. É automático. Se você chamar a atenção do seu pai que está no céu, outro irmão do seu lado vai sentir inveja de você. Vão te jogar dentro da cisterna, vão te vender, vão te revender, vão arrumar calúnias para a sua história. Mas eu quero te dar hoje mais um conselho: não deixe de sonhar por causa das tribulações e das lutas. Porque o Deus que te deu o sonho vai estar encontrando uma maneira linda de fazer este sonho se realizar. Eu penso num Deus que é poderoso. Eu penso num Deus que é tão grande que não quer entregar na sua mão um milagre de qualquer jeito para você nem perceber que ele chegou. Deus é um ser que gosta de entradas triunfais. Lembra no Velho Testamento? Toda vez que ele aparecia, ele vinha em cima de uma nuvem cheia de glória, com raios saindo por um lado e por um outro. Quando ele chegava em cima do monte, o monte se sacolejava de um lado para o outro. Deus é um ser que gosta de entradas triunfais. É por isso que ele vai entrar na sua vida por esses dias e vai fazer um reboliço na sua casa. Mas vai ser tão grande o que ele vai fazer que você vai ficar completamente apavorado. Tem alguém que acredita nisso aí? Jogue a mão para cima mais uma vez e adore ele. Diga para o seu irmão: esta é a primeira capa da Bíblia. Diga: pode até desejar esta,
mas tem uma maior aí. A segunda capa da Bíblia Sagrada é uma capa maldita. É a capa que expressa exatamente a revolta, a insubmissão e a frustração do ser humano. É a capa babilônica que Acã pegou no caminho do Egito até Canaã. Acã foi um desses crentes que aqui dentro não tem, só tinha em Israel e lá na minha terra, que não tem paciência de esperar o tempo de Deus, que quer que Deus seja o empregado dele, e quer que todas as promessas que Deus fez tenham que se cumprir dentro do relógio dele. Ele quer que Deus ande dentro da agenda dele. Ele quer que Deus seja uma espécie de vassalo dele. E o meu Deus não é empregado de ninguém. A minha Bíblia diz que antes que houvesse dia, Ele já existia lá no céu. Deus é soberano e deve ser adorado. Acã não soube esperar o tempo de entrar na terra prometida para ficar rico. Acã não soube obedecer o seu líder que disse: quando entrar no meio daquele povo inimigo é para matar e queimar tudo. Acã era frustrado porque as pessoas que saíram do Egito com ele haviam conquistado cargos em Israel, e ele e a família dele não tinham nada. Então, quando ele teve a primeira chance, ele pegou para si, além de uma cunha de ouro, uma capa babilônica. E aquela capa babilônica exemplificava muito bem o que era o coração dele. Um homem que não estava tranquilo, um homem que era por demais desejoso de ter coisas que não lhe pertenciam e fora do seu tempo. Por favor, eu oro hoje para Deus quebrar a cobiça da sua vida, a cobiça maldita que tem te feito trabalhar mais do que devia. E vou lhe dar um conselho, isso é experiência. Quanto mais você corre atrás do dinheiro cegamente, mais ele foge de você. Você deve permanecer no centro da vontade de Deus, porque se você estiver no centro da vontade de Deus, a minha Bíblia diz que as bênçãos é quem tem que te acompanhar. As bênçãos do Senhor tem que te seguir. Você está no caminho contrário da história. Os crentes do século 21 não se preocupam com os meios, desde que consigam seus finalmente. Dizem ele, não importam os meios, o que importa é o final, e eu sou contra isso. Crente não pode ser desonesto. Crente não pode levar uma vida parecida com a do ímpio lá fora. Se for para ser parecido com aquele que está lá fora, entregue a sua carteirinha e rasgue ela. Saia da sua igreja. Se for para levar uma vida porca, podre, desgraçada, abandone a sua fé. Ah, pastor, mas se eu for assim, eu vou me chamar de bobo. Que te chamem de bobo, de desonesto, de maluco. Não entre por essa filosofia de almanaque que criaram os homens do século 21, que o errado tem que ser certo e que ser honesto demais é para bobalhões. A minha Bíblia Sagrada em Provérbios 29, versículo 2 diz que quando o honesto governa, o povo todo se alegra. Se você é honesto na sua casa, a sua família será alegre. Se você é honesto com Deus dentro da sua igreja, o seu ministério será um ministério alegre. Eu profetizo que nós não vamos abrir concessões. Eu profetizo que nós não vamos ter que roubar nada de ninguém. Não vamos ter que roubar a oportunidade de ninguém. Não vamos ter que pisar em cima de ninguém para conquistar aquilo que é nosso. O que é seu é seu. Vem na sua mão no tempo certo. Quem concorda comigo, dê um grito de glória. Meu corpo já começou a ficar arrepiado aqui. Essas coisas só acontecem quando o Espírito Santo começa a sorrir e começa a derramar a graça dele. Deus está dizendo que aquilo que é seu ninguém te toma. Repita comigo: o que é meu ninguém leva embora. Não bata no pé, diga: o que é meu ninguém toma. Escute aí, Satanás: o que é nosso ninguém pega. Pastor Marco, diga: mas pastor, eu estou atrás da minha capa babilônica, pastor, porque a oportunidade veio à mão. E se eu não pegar, outro vai pegar, deixa o outro pegar. Oportunidades sagradas trazem paz no coração. Não te traz perturbação amanhã. E fique tranquilo, se Deus disse que abriu uma porta para você, Ele vai te mostrar quando a porta abrir. E vou te dizer mais: se Deus mostrou a porta para você, quem entrar pela porta é amaldiçoado. Só você entra para ser abençoado, porque aquela porta tem o seu nome. Quando Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar, Ele escreveu na porta das águas: só o meu povo passa aqui. Israel, quem não é Israel, se entrar aqui morre.
Para Israel era bênção, para o Egito foi morte. Eu profetizo em nome de Jesus que você não vai sair daqui mais com medo das pessoas roubarem a sua chance, a sua oportunidade. Faça o que Deus colocou na sua mão para fazer e aguarde o tempo dele. O milagre está vindo pulando sobre os montes. Vai cair na sua casa. Pegue esse milagre e adore a Cristo. Acotovele o seu irmão, diga para ele: cuidado com a capa babilônica. Essa é a segunda. Diga, mas tem uma maior ainda. A terceira capa mais famosa da Bíblia é a capa de Elias. Posso ouvir aí a capa de Elias? A capa de Elias representava a influência, o sobrenatural, a coragem e a ação divina. Quem olhava para Elias queria ser como ele. Eu profetizo que o Senhor te dará esta mesma unção. A partir de hoje você não vai ficar correndo atrás dos outros para se espelhar nos outros. A partir de hoje quem vai ditar modas é você. A partir de hoje quem vai ditar filosofia será você. A partir de hoje Deus vai te dar um estilo de pregar tão diferenciado que até eu vou parar para copiar também. Chega de você ser sempre o último da fila. Está na hora do meu Deus inverter a fila e você vir para frente. Tempo de influenciar. Ou você acha que Eliseu queria apenas operar os milagres de Elias? Eliseu queria tudo que Elias tinha. E o que Elias tinha junto com aquela capa dele? Elias tinha autoridade, coragem. Diga para o seu irmão: coragem. Todo mundo pede a unção dobrada de Elias. Poucas pessoas querem as responsabilidades que Elias tinha. Quero ver você chegar diante de um rei e ter que falar para ele que ele está em pecado. Quero ver você pegar pelo cangote 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera, e matá-los ao fio da espada no nome do seu Deus. Quero ver você correr mais rápido do que uma carruagem real puxada por 4 cavalos árabes de tração forte, e você chegar no palácio primeiro do que eles. Quero ver você chegar num lugar onde ninguém te conhece, subir em cima de uma pedra, bater no pé e dizer assim: ó, segundo a minha palavra não chove mais aqui. E as pessoas te questionarem: calma aí, não é segundo a palavra de Deus? Você dizer: não, é a minha. Anote aí, quem está dizendo sou eu, Elias. Deus te mandou, Elias? Não, Deus não precisa mandar. O que é certo, eu posso falar e ele lá em cima dá um jeito de assinar embaixo. Eu profetizo em nome de Jesus que a minha geração será uma geração de coragem. Uma geração tão corajosa que ninguém mais vai fazer você de tapete nesta cidade. Eu profetizo que Deus te dará autoridade no seu trabalho, te dará autoridade na sua escola, te dará autoridade dentro da sua casa, te dará autoridade na sua igreja. Ninguém mais vai te olhar de cima para baixo para te pisar, porque a unção que repousava naquele homem já está sobre ti. Quem crê nisso, abre a boca para adorar. Diga para o seu irmão: a capa de Elias é forte, mas diga, tem uma maior que essa ainda. A quarta capa mais famosa da Bíblia é a capa de Bartimeu. Capa de quem? Bartimeu era um cego que andava pelas ruas da cidade de posse de uma capa. Por que é que você acha que a Bíblia Sagrada diz que quando ele gritou o nome de Jesus, tentaram impedi-lo, e quando Jesus disse: deixe o homem vir a mim, e alguém chegou: olha, bem que o mestre está te chamando. Por que você acha que a Bíblia fez questão de dizer que quando ele se levantou, ele desabotoou a capa e jogou ela fora? Porque aquela capa representa exatamente aquilo que Deus não quer que você tenha: dependência de homens. Você não entendeu? Eu repito. Aquela capa é a capa da dependência dos homens. Só usa essa capa quem é cego. Só usa essa capa quem é cego. Porque quem é cego é que vive dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu dependo, eu preciso, me ajuda. Vem para a igreja e fica com o espírito tão pequenininho que tudo que fala é no diminutivo. Tem uma casinha, um pastorzinho, uma biblinha, tem um trabalhozinho, um maridinho, um filhinho. Preciso de uma ajudinha. Ei, eu quero que a capa da dependência humana caia das suas costas hoje.
não ser que você queira continuar cego e não enxergar as possibilidades dos milagres que Deus deu para você também. Ou você acha que o que Deus deu para mim, Ele também não oferece para você? Ou você acha que o que Deus deu a esse irmão que está do seu lado, Ele não ofereceu a você? A oportunidade aberta a todos. Por isso Deus não é injusto. A chance é para todos. O problema é que nem todos têm coragem de ir. O problema é que alguns acostumaram a ficar pedindo esmola na igreja. Sabe por que Deus nunca vai te usar? Porque você aprendeu a ficar debaixo do jugo de homens. E tudo que o homem diz, você acata, diz, isso é verdade, eu não presto, não valho nada. Falaram, você sonhou, falou, pastor, eu quero ser um pregador. E o seu pastor disse, enquanto você não estudar teologia, enquanto você não fizer um curso, enquanto você não fizer isso, você nunca será. Aí você disse, como eu não tenho dinheiro para pagar um curso, eu nunca vou ser nada. E você, pronto, fez a sua própria carapuça, vestiu uma carapuça de tristeza e botou a capa da injustiça nas suas costas. Fica para a igreja andando daqui para lá, correndo atrás de profeta, buscando uma chance, mas nem você acredita. Quer que eu te apresente um crente que usa essa capa e não quer deixar de ser cego? Eu te apresento. Preste atenção no culto. O pastor está pregando, ele libera palavras de cura, libera palavras de bênção para a família. Ele está pregando e profetizando, e quando ele termina, o mesmo povo que parou para ouvi-lo faz uma fila. Pastor, ora por mim, pastor. Estou doente. Mas o pastor profetizou o culto inteiro que aquele era um culto de milagre. A pessoa ficou sentada no culto pensando na doença dela, na desgraça da enfermidade dela, na desgraça do problema financeiro dela, no problema do casamento, e não absorveu nada que saiu daqui. Terminou o culto, foi lá e falou, pastor, ora. E o pior não é isso, às vezes a gente ora. Quando termina de orar, a pessoa fala, pastor, continua orando por mim, está meu nome aqui, é porque o senhor sabe, eu sou doente, estou desempregado. Ô filho do cão. Além do infeliz não ter fé para ele, rouba da gente também. Senta perto de um crente desse jeito para você ver. A capa da dependência humana está aqui nas costas. Ele não ora nunca, mas toda vez que chega perto dele, ele fala, irmão, 6 horas por mim. O pastor pergunta todo culto, é costume de algumas igrejas, quem aqui precisa de oração? Você em sua casa. O pastor nem terminou, ele levanta as 2 mãos e os pés juntos. Você está cego. E o pior não é isso, você se acostumou com a cegueira. A capa da dependência dos homens está na sua costa. Isso serve para os obreiros que estão me ouvindo aqui. Que os seus ministérios estão travados, paralisados. Sabe por que você não cresce? Porque você depende só de homens. Sabe qual era o segredo da igreja primitiva? Sabe por que ninguém parava aquela igreja? Porque aquela igreja não tinha medo de morrer. Quem é que pode com um homem que não tem medo de morrer? Você vai ameaçar ele de que jeito? Me fale. O imperador Tertuliano mandou uma carta para um outro imperador amigo dele e parou na mão dos crentes. Na carta, Tertuliano dizia assim: como é que eu paro um povo que não tem medo de morrer? Eu ameaço, eles debocham na minha cara. Ei, quem é que vai parar você? Se você acreditar que você depende mais de Deus do que dos homens, quem vai parar você? Murcha a barriga, estufe o peito, mão direita para cima. Isso aqui é um culto de coragem. Chacoalha a sua mão, coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarre o irmão, olha, nem para isso você presta, coisa ruim. Agarre o ombro do seu irmão, chacoalhe ele até ele ficar irritado, irrita ele. Irrita, mas chacoalha, tira ele do lugar, diga, é isso que Deus está fazendo com você hoje. Pare de depender dos homens, dependa de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Só crente maluco espiritual faz o que eu vou falar agora. Mão direita para cima. Vai nas costas do seu irmão, bem aqui perto do cangote dele. Pela fé, agarra a capa que está aí. A capa de Bartimeu diz assim: irmão, eu vou te ajudar a se livrar dela.
Diga: a partir de hoje você só vai depender de Deus. Tire a capa, jogue debaixo do seu pé e pise em cima dela. Oh, glória a Cristo! Pai, onde houver um crente corajoso que só depende de Ti, derrama uma unção sobre ele tão grande agora, que eu quero ver a tampa da chaleira voar aqui neste lugar. Seja renovado agora, seja renovado agora. Estamos intercalando as capas. Uma capa desejável e uma capa que a gente pode jogar fora. A quinta capa mais famosa da Bíblia. A capa do apóstolo São Paulo. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse a ele: Timóteo, traz, por favor, a capa que eu deixei em Troades, porque agora estou sentindo falta dela. Por que Paulo fez questão de dizer onde ele havia esquecido a capa, ou onde ele havia deixado a capa? São coisas assim que transformam você num pregador. Curiosidade. Diga para o seu irmão: por que Troades? Olhe para cá. Paulo estava vivendo os momentos mais difíceis da sua vida. Estava na masmorra de Roma, segunda vez preso. Dessa vez não tinha mais força nenhuma para sair dali. Estava vencido emocionalmente. Estava com o corpo aprisionado, solitário, sem amigos, sem igreja. E roubaram dele aquilo que ele mais gostava de fazer: pregar. Quando você tira os sonhos de um homem, quando você tira a visão de uma mulher, quando você encarcera um ser humano num lugar isolado, a pessoa fica emocionalmente abatida. E quando o espírito está abatido, o corpo inteiro padece. Por que você acha que você perde a fome quando fica ansioso? Ou quando recebe uma notícia triste? Ou quando aquilo que você mais sonha não acontece como você queria? Porque está lhe faltando saúde na alma. Paulo estava passando pela pior luta da vida. E sabe do que é que ele se lembrou? De Troades. Ele se lembrou que quando mais jovem foi lá em Troades pregar. Ainda era um evangelista famoso. Onde ele ia, as multidões paravam para ouvi-lo pregar. O culto foi tão animado nesse dia, numa cruzada em Troades, que ele pregou das 6 da tarde até meia-noite. Era tanta glória no culto que ninguém queria ir embora. Até que o diabo meteu o bedelho dele lá. Diz a Bíblia que caiu do terceiro andar da casa um rapaz chamado Eutico. O rapaz caiu, quebrou o pescoço e morreu. Paulo estava em Troades. A capa estava no ombro dele. Ele chegou para o rapaz, todo mundo apavorado, dizendo: morreu um rapaz, morreu. E eu imagino Paulo, com a coragem que só Deus tinha dado a ele, saúde mental e emocional para tratar dos problemas. Porque pessoa desequilibrada, quando vê um problema, ou ela se mata, ou ela começa a tirar para todo lado. Por isso que a sua vida é um inferno dentro de casa. Você só consegue sentir Deus na igreja. Você não tem saúde emocional para vencer os problemas dentro da sua casa, porque te falta uma experiência mais forte com Deus. Tem pessoas aqui dentro, famílias inteiras aqui dentro, que o filho e a mãe, a oração deles é que eles possam levar o colchão de casa, da cama de casal, para dentro da igreja. Que dentro da igreja o pai é um santo, é uma bênção, mas quando chega em casa é um demônio. Porque quando estamos fora do redil do Senhor, perdemos a nossa estrutura. Quando não há saúde, gente. Quando não há saúde na gente. Paulo se lembrou agora que ele estava dentro de um calabouço, esperando a morte chegar,
Já haviam decretado a morte dele, já haviam falado como ele morreria, decapitado. Ei, pense na agonia. Você saber que um homem vai pegar uma espada, uma foice, e vai arrancar o seu pescoço com um só golpe, tirar a sua cabeça. Tem que ter uma estrutura muito grande para não negar a Cristo, para não desesperar, para não se jogar no chão. E Paulo se lembrou do momento da vida dele em que ele mais precisou da ajuda de Deus. Não foi quando ele foi jogado de cima de uma muralha, ou quando ele ficou 3 vezes naufragado no mar, não. Foi em Troades. Imagine você pregando o evangelho e um adolescente morrer no meio da sua cruzada. Meu Deus do céu. Eu fico apavorado só em pensar. Ribeirão Preto, quarta-feira agora, sábado, eu estava pregando em Ribeirão Preto, numa cruzada, um grande congresso. Veio um bilhetinho, pastor, ore pelo meu filho, que ele engoliu uma caneta. Como é que um moleque engole uma caneta? Você consegue imaginar? Se você não tem uma estrutura, se você não tem uma intimidade com Deus, porque eu estou aqui pregando sobre possibilidades de milagres, estou pregando sobre coisas divinas, e de repente vem uma prova na hora, como é que você faz? Por isso que é fácil falar, mas é difícil viver aquilo que se fala. Paulo pediu, traz a capa para mim, porque quando eu olho para aquela capa, eu lembro de um momento em que eu estava sendo provado, mas eu tive equilíbrio, e com equilíbrio eu debochei da morte, e olhei para o rapaz morto e disse, onde está a morte? O seu aguilhão. E quando disseram para Paulo, o moço morreu, Paulo gritou, ele não morreu, ele está dormindo. Quem tem essa capa de equilíbrio, ele não vê problemas onde os problemas estão. Ele não vai levar para Deus os problemas. Ele não vai chegar a Deus, eu tenho um problema desse tamanho. Não, ele vai chegar para o problema e dizer, problema, o meu Deus é maior do que vocês, muito maior do que vocês. A capa de Paulo só foi pedida naquele dia por causa disso. Porque abraçado com aquela capa, no inverno que viria, ele se lembraria que houve dias na vida dele em que ele teve força para vencer tudo e a todos. Deus manda dizer aqui para você que está na hora de você se relembrar dos bons momentos que você teve com Ele. Está na hora de você se lembrar que você nem sempre passou pelo vale como está passando agora. Você já esteve nos montes com Deus. Você já voou na Shekinah divina. E aprove a Deus agora de fazer passar pelo vale. E por favor, para você não morrer no vale, grite a Deus para que Ele mande a capa das boas lembranças. Pois eu profetizo em nome de Jesus que o Deus que te salvou há 10, 5, 15, 20, 50 anos atrás, há um mês atrás, é o mesmo Deus que vai operar de igual forma, só que dessa vez com mais unção e poder sobre a sua vida. Quem crê nisso, fecha a mão, deposita no peito e dá um grito de glória. Diga para o seu irmão, essa capa é boa, mas tem uma melhor do que essa. A sexta capa da Bíblia, a mais famosa, é uma capa que poucos comentam dela, mas foi famosa em sua época, tão forte que as pessoas jogaram sorte para tomar conta dela. As pessoas fizeram uma jogatina para ver quem é que iria herdar esta capa. Foi a capa que colocaram sobre o meu Jesus, quando ele foi condenado por Pôncio Pilatos. O seu corpo estava esquartejado por causa do azorrague que na noite anterior havia provocado 460 cortes nas suas costas. E quando Jesus foi julgado e condenado, alguém sem entender nada de dor e querendo humilhar aquele que estava sendo ali aprisionado, arrancou aquele pano que estava no seu corpo de uma só vez, fazendo abrir 460 feridas que começaram a sangrar. E ele, que já estava fraco da noite anterior, agora estava quase desmaiando diante dos homens. Se levassem ele direto para o Gólgota, eu entenderia. Mas meia dúzia de soldados, truculentos e malvados, pegaram uma capa vermelha, colocaram nas costas dele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça e com uma cana bateram na cabeça dele e disseram assim: e aí, rei, como você está se sentindo usando esta capa de rei? Falar sobre esta capa é dolorosa demais, porque é falar com pessoas que têm uma vocação e ninguém acredita na vocação dele.
É falar com pessoas que estão dizendo: eu sou um pregador. E as pessoas debocham de você, dizendo: você é pregador? Então vem pregar na minha igreja. Eu pego a minha Bíblia, fala alguma coisa da Bíblia para mim. Colocaram em Jesus uma capa que mostrava exatamente aquilo que ele seria no futuro, o rei. Mas não colocaram acreditando, colocaram debochando dele. Suportar esta capa não é para qualquer um, porque ela vai vir no momento de dor. Vai vir no momento onde as pessoas, ao invés de te apoiarem, vão te apunhalarem. Ao invés de te ajudarem a crescer nos seus sonhos, vão querer sepultar você e os seus sonhos juntos. Vão cuspir em você, vão bater em você, e você não vai poder reclamar. Você vai ter que fazer como Jesus fez, em silêncio. Olhar para todo mundo e por dentro ter piedade deles, porque você foi chamado e não eles. Por que é que eu sofro tanto, pastor? Por que que os pastores não entendem a minha vocação? Por que que ninguém me dá uma chance na vida? Por que que eu quero e não consigo? Por que que todo mundo tripudia em cima de mim, pisam em cima de mim? Por quê, pastor? Simples. Porque a sua história será muito grande. Hoje você só consegue te ver aqui embaixo. Vai chegar um momento, como Deus fez na minha vida, que até hoje eu não entendo as coisas que se passam, que Deus vai te colocar num lugar tão alto, que aquelas pessoas que debocharam de você aqui embaixo, que colocaram esta capa de desgraça sobre os seus ombros, dizendo: você pensa que é, mas não é, vão ter que olhar e dizer assim: poxa, por que é que ao invés de bater nele, eu não peguei um autógrafo dele? Por que é que ao invés de eu pedir para ele um esboço da mensagem, ou gravar uma fitinha dele cantando, por que que ao invés de fazer isso, eu persegui aquela pessoa? Porque vai chegar um tempo na sua vida que esses mesmos, para falar com você, vão ter que falar com o primeiro secretário, o segundo, o terceiro. Só vão conseguir falar com você pela internet, ou te assistir no programa de televisão, ou ler os seus livros que serão editados, ou ouvir você num CD bem feito. Por quê? Porque vai chegar o tempo de Deus te exaltar. Mas enquanto Ele não te exalta, abraça esta capa de vergonha e deixe os homens pisarem em cima de você. Deixe eles te ignorarem. Quanto mais rápido você sofrer, mais rápido Deus vai te colocar lá em cima. Aguente firme. Ah, pastor, mas ninguém acredita que eu sou rei. Não acreditaram em Jesus também. Ah, pastor, mas eu vou ter que morrer para as pessoas acreditarem. Não, a Bíblia diz que antes de Jesus morrer, um dos que fizeram isso com ele teve que olhar para cima e falar: verdadeiramente, esse aí era filho de Deus. Se as pessoas que estão do seu lado são grandes, não acreditam que você é rei, fique tranquilo. Antes de você apagar do seu lado direito, alguém vai dizer: ei, você se lembra de mim quando você entrar no seu reino? É só aguardar um pouquinho. E eu profetizo que vai ser antes de dezembro. Quem tem fé para pegar esse milagre, pega ele, acredite. Deposite no peito e faça barulho para o inferno inteiro escutar. Estou sentindo que Deus falou com alguém muito forte aqui agora. Isso, chore, irmã, derrame as lágrimas agora. Chore, profeta, chore, garoto. Derrame tudo agora, põe tudo para fora agora. Deixa Deus olhar para você, faz uma poça de lágrimas aí. Sai daqui com o olho inchado, porque está chegando o tempo onde a verdadeira capa vai estar sobre você. Segure só mais um pouquinho, o milagre vai acontecer. Diga para o seu irmão: essa capa é dolorida. Diga: mas tem uma maior aí. A sétima capa mais famosa da Bíblia era a túnica que o sumo sacerdote usava uma vez por ano. Só uma vez por ano ele colocava essa capa.
Ele entrava dentro do santuário que era o tabernáculo, atravessava o átrio, atravessava o lugar santo, e para entrar no Santo dos Santos só com essa capa, era uma capa que vinha por cima da sua túnica. Nos pés da capa tinham romãs e campainhas, que conforme o sacerdote andava, as campainhas batiam nas romãs e faziam barulho. Esta era a capa do barulho. Diga para o seu irmão: precisamos da capa do barulho. Me perdoe, você que é um mudo espiritual, você que é mais gelado do que os icebergs da Antártida. Me perdoe aí, você que não consegue abrir a boca nem para respirar. Boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Me perdoe aí, você que é uma geladeira humana, e que onde chega acontece milagre, cai neve em cima de você. Essa capa não é para você. Esta capa é capa do barulho. Pastor, por que o sacerdote colocava ela? Simples. Primeiro, não era qualquer um que colocava, só o sumo sacerdote. Murcha a barriga, estufe o peito, olhe para o irmão do seu lado, de cima para baixo, diga: não é qualquer um. Diga: tem que ter chamada para usar ela. Segundo, ela representava a santidade. Só com a capa o sacerdote atrevia a passar o véu do templo. Sem ela ele seria fulminado. Olhe para o seu irmão e diga: só puros e santos usam esta capa. Pergunte para o irmão se ele entendeu. Entendeu? Pastor, por que essa capa tinha que fazer barulho? Simples. Porque às vezes o sacerdote não merecia usá-la e podia entrar lá dentro com aquela capa. Deus não se iludia. Se Deus descesse lá dentro, entre as duas imagens, os querubins que estavam em cima da tampa, chamava-se propiciatório, em cima da arca. Quando Deus descia ali dentro, se o sacerdote estivesse com a vida torta e podre, o sacerdote podia morrer. Se o sacerdote morresse, o barulho ia parar lá dentro. E se parasse o barulho lá dentro, acabou a história. Ninguém podia interceder pelo pecado do povo. Por isso que o povo ficava ao redor do templo uma vez por ano. Todo mundo tinha a orelha pregada no santuário. Para quê, pastor? Para escutar o barulho da campainha do sacerdote. Sacerdote vivo, campainha fazendo barulho. Sacerdote morto, sem barulho nenhum. Barulho de sacerdote representava perdão de Deus. Pastor, isso aí é só para aquela época, né? Claro que não. A minha Bíblia diz que você é sacerdote. A Bíblia diz que nós somos constituídos reino e sacerdócio sagrado. Olha para o seu irmão e diga: você é um sacerdote. Aí pergunte para ele: cadê a capa? Sacerdote vivo faz barulho. Quantos estão preparados para ouvir sobre a oitava capa agora? Porque agora é que eu vou pregar. Até agora foi só a introdução da mensagem. Diga para o seu irmão: aperte o cinto, porque nós vamos decolar aqui agora. Tem sacerdote vivo aí? Faz barulho lá! Só quem é descendente do leão da tribo de Judá tem que dar gritos aqui dentro e berros. Você sabe como é que a autoridade do leão é respeitada dentro de um zoológico ou na selva? Não é pela juba dele.
Não é pela idade do leão, não é pelo seu pisar, é pelo seu urro. Quando o leão urra, até os passarinhos param. Leão não tem que sair gritando e batendo no peito, eu sou leão. É os outros a quem tem que ter inteligência assim, lá vem o leão. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você vai sair daqui hoje de posse da unção do leão da tribo de Judá. A oitava capa, a mais poderosa de todos, ela é diferente das outras 7 que eu falei. Por quê, pastor? Porque as outras 7 são feitas por mãos humanas. A oitava é feita pela mão divina. As outras 7 vêm da horizontal. A oitava vem da vertical. As outras 7 você pode até desejar e receber ela. Elias deixou a dele para Eliseu. Timóteo ficou com a de Paulo. Arão passou a dele para o outro sacerdote que veio até chegar em Eli. As outras são transferíveis. Esta não. Esta tem o seu nome lá em cima. Deus fez para ti. Essa é igual a de José. Deus fez para ti e ponto final. Ninguém toca nela. Ninguém tem que entender. As pessoas têm que aceitar esta capa sobre a sua vida. Que capa é esta, pastor? É a capa que nós temos em Lucas. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais. Até que do alto sejais. Use a sua inteligência e venha comigo. Olhe do seu lado e pergunte para o irmão se ele está vestido. O irmão está vestido? Quem está vestido aí? Deixa eu ver. Eu, pastor Marco Feliciano, segurei. Estou vestido com essa camisa. Sem ela eu não poderia estar aqui. As pessoas sentiriam vergonha. Eu seria processado e preso. Um desrespeito. A nudez do homem representa a sua vergonha. Quando eu aceitei Jesus, eu fui vestido com o poder do Espírito Santo. Recebi a salvação. Hoje eu estou vestido. Mas na hora da luta, da dificuldade, dos grandes problemas, não basta estar vestido. Porque o frio vem na alma. A chuva torrencial da maldade pinga sobre a gente. Quando vem o pior momento da vida da gente, não basta estar vestido. A gente tem que estar revestido. Aí sabe o que acontece? Vem, pastor Joel. Eu fui revestido com esta capa. Ela me protegeu. Deus vai fazer isso com você hoje aqui. O que eu vou dizer pode parecer maluquice. Pode parecer coisa de maluco. Pode parecer coisa de gente que está faltando parafuso na cabeça. Mas eu vou dizer. Pessoas vão sair daqui hoje com um peso nos ombros. Vão sair com um peso nos ombros tão grande. E vão entrar dentro dos seus carros. Vão chegar em casa. Vão apagar, vão dormir. Sem entender o porquê. Quando acordarem amanhã, a resposta vai estar na sua cara. Ninguém vai entender mais nada da sua vida. Vai cair sobre ti um peso da glória de Deus. Vai vir sobre ti a unção, a glória de Cristo Jesus. Vai revestir a sua vida. Você vai ter fogo até nos seus ossos. Eu profetizo em nome de Jesus que nenhum demônio cruzará o seu caminho sem ser destruído pela glória do Senhor. Quem crê nisso, abra a boca e dê um grito de glória. Mas ouça-me. Este poder que reveste não é dado de qualquer maneira. Primeiro, você tem que estar no lugar certo para receber. Diga para o seu irmão, tem que estar no lugar certo para receber essa capa. Não, aponte o dedo no nariz dele. Diga, se você não estiver no lugar certo, você não vai receber esta capa de revestimento. Pergunte para mim, pastor, qual é o lugar certo? Jerusalém. Você deu glória, você tinha que ficar triste. Fala, pastor, mas eu não tenho dinheiro para ir a Jerusalém.
Faz assim comigo. Vou falar e você repete desse jeito. Você tem que ir em Jerusalém. Que bonitinho. Só que Jerusalém aqui não está falando de um espaço geográfico. Está falando de algo muito mais forte do que isso. Jerusalém tem dois significados. Primeiro é o seu significado etimológico. A palavra Jerusalém significa habitação da paz. A habitação do quê? Só é revestido com este poder quem está em paz. Se você está brigado com alguém, ou se mordendo de raiva por causa de alguém, se você entra dentro do culto da sua igreja, não consegue olhar para o púlpito e não está bem com o irmão do seu lado, não espere receber esta capa. O Espírito Santo não gosta de guerra. Se ele gostasse de guerra, ele tinha dito para o povo ficar em Beirute. Fique lá no Líbano. Ele teria dito para o povo ficar lá em Bagdá. O Espírito Santo só desce onde há paz. E sabe por que as nossas cruzadas são um sucesso e uma bênção? Porque aqui habita a paz. Pergunte para o seu irmão: tem paz aí? Está na hora de você ter o poder de Deus pesado sobre a sua vida. Está na hora de você entender que você não é mais um. Está na hora de você entender por que ser pentecostal. Está na hora de você entender por que você ora em línguas. Por que a gente dá murro para cima e dá uns pulos meio doido aqui. Só pode entender isso quem quer aprender e quem está disposto a acreditar. Senão, fica parecendo coisa de maluco mesmo. Eu não grito porque quero. Eu grito porque eu sei o que acontece quando eu grito. Por que que uma pessoa, quando ela está sentindo dor, ela grita? É o único recurso do cérebro para interromper por alguns milésimos de segundo a dor. Você já assistiu filme de guerra? Quando o soldado vai para o campo de batalha cerrado, quando ele está de frente às balas, os bombardeiros, eles não vão calados, eles vão gritando. Por quê? É a mensagem que manda para o cérebro para bloquear a dor e para expulsar a timidez. Por que as pessoas gritam no campo de futebol? Para mostrar a sua alegria e ovacionar o coração do atacante. Porque as pessoas gritam quando vão para o show de algum cantor. Estão extravasando a sua carne, a sua alegria de ser um cantor, que eles são apaixonados por ele. Resultado: o cantor canta com mais vida, o jogador joga melhor. Você assistiu o último jogo da Copa? Desgraça. Um dos atacantes tentou, foi lá para o meio do povo e começou a dizer, pedindo para o povo gritar, se empolgar. Por quê? Porque o povo alegre, os jogadores ficam felizes, o povo está acreditando na gente. Por que eu grito na igreja? Use a sua inteligência. Por que eu grito aqui? Eu sei que tem alguém lá em cima que é apaixonado por barulho. Eu não grito glória ao homem, eu grito glória a... Tem algum Deus na terra? Tem um sentado no alto e sublime trono. Quando eu grito aqui, ele não passa para ninguém o que é dele. Nem que ele tenha que ficar de pé no trono dele, estender a mão aqui para baixo e pegar cada glória e diz, essa glória é minha, essa é minha, essa é minha, essa é minha, essa é minha. Eu não reparto com ninguém. Se você manda a glória para cima, ele manda a glória para baixo. Então receba o revestimento dessa autoridade. Vai lá.
Ei, o Espírito Santo trouxe a minha memória para a gente terminar uma história acontecida em São Paulo. Tem uma avenida muito famosa em São Paulo chamada Avenida... Ai, Jesus. É a avenida... É o metro quadrado mais caro de São Paulo. Qual é o nome da rua? Paulista. Obrigado. Avenida Paulista. Bem na esquina da Avenida Paulista tem uma das ruas que cruzam ela, é a Rua Augusta. E essa história é muito interessante. Contam lá em São Paulo que um crente maluco desses que recebeu a capa da glória do avivamento foi revestido. Se falar capa, os outros, o pastor Marcos está pregando heresia. Eu não sou revestido com uma coisa que eu não sinto nem que eu não posso vestir. Se eu fui revestido, eu vou dar o nome dessa capa, capa do avivamento, da glória. Pronto, pode ver. Esse maluco recebeu e ele ligou para o pastor dele. Ligou, era 2h30 da manhã, mais baixinho o teclado. E ligou e falou assim: pastor, Deus me acordou agora aqui e mandou eu ir para o centro de São Paulo. E eu tenho que chegar no centro até as 3 horas da manhã, pastor. Tem uma obra para acontecer lá. E o pastor acordou desesperado, pegou o carro, pegou o garoto e foi para o centro de São Paulo. Pegou o garoto e disse: e para onde é que a gente vai? Ele fechou o olho e falou: calma aí, pastor, vou perguntar para Deus o endereço. E ele recebeu a informação: pastor, Deus está mandando a gente ir para a Avenida Paulista, no cruzamento com a Augusta. E o pastor correu com o carro para lá. Chegaram lá 1 minuto para as 3 horas da manhã. Deu certo. Quando o pastor chegou, olhou para o rapaz e falou: pronto, já estamos aqui, o que é para a gente fazer? O rapaz olhou para ele: pastor, não sei, Deus não falou ainda. O pastor olhou para o relógio, olhou para o frio que estava em São Paulo e disse: garoto, você me fez acordar à toa, nós vamos brigar muito. E não, pastor, Deus já vai falar comigo. Só um minutinho. O menino abaixou a cabeça, levantou o pastor: pronto, Deus já falou para mim o que é para fazer. O pastor: o que é? O que vai acontecer? Deus mandou ir no meio da rua e gritar 3 vezes glória. O pastor olhou para ele e falou: o quê? Quem mandou você gritar 3 vezes glória? Foi Deus. O pastor falou: Deus é maluco? Pastor, foi Deus que mandou o pastor para não ficar bravo. O garoto falou: vai lá, vai. Aí grita. O rapaz foi para o meio da rua, encheu o pulmão de ar, olhou para o céu e gritou: glória! E a voz dele se perdeu. Ele olhou para o pastor e fazia assim, ó. E o pastor debruçou em cima do volante e fez assim. Puxou a barriga, olhou para o céu e gritou de novo: glória! E o pastor olhava para ele. Terceira vez ele murchou a barriga e deu um grito: glória! E voltou para dentro do carro, fechou a porta e falou: pronto, pastor, já fiz o que Deus mandou. O pastor olhou para ele e queria cozinhar ele, né? O pastor nem falou nada com ele, engatou uma quinta marcha, foi embora para casa, não abriu a boca para falar um A. O rapaz nem saiu do carro, o pastor nem parou o carro direito. Empurrou o rapaz para fora do carro e foi embora. 2 semanas depois, o pastor ficou tão perturbado com aquilo e disse: poxa, eu virei um menino. Eu fui acreditar naquele moleque. É o que dá esses crentes que ficam orando em monte. Aí é isso que dá, essa doideira toda. O pastor estava tão perturbado que ele recebeu um convite de um amigo: vamos numa vigília. E o pastor: eu estou precisando orar, eu vou na vigília. O pastor chegou na vigília e falou: mas ninguém vai saber que eu sou pastor. Ficou lá no fundo, dobrou o joelho, orou. Quando ele levantou, o irmão começou a cantar. Quem é que estava na frente do banco? O garoto. O garoto falou: ei, pastor, que experiência, hein? O pastor olhou para a cara dele: coisa ruim. E o pastor ameaçou sair. Falou: não, vou deixar meu amigo em maus lençóis, vou ficar aqui no culto. E vai o culto e vai às horas, lá pelas 4 da manhã. Um rapaz bonito, bem aparentado, subiu ao púlpito para dar um testemunho. Rapaz parecendo playboy, disse assim: irmãos, eu quero contar aqui para vocês uma história bonita. Aconteceu tem 2 semanas. Minha mãe é a fulana de tal, meu pai é fulano de tal. E eles têm um escritório deles aqui no centro de São Paulo, ali na Avenida Paulista, bem na esquina com a Rua Augusta, no 13º andar do prédio. E eu peguei a chave do meu pai e dei uma festa com os meus amigos lá. Papai crente, mamãe crente e eu desviado. E eu estava drogado, bêbado lá em cima.
Quando eu ouvi uma voz dizendo: sobe lá em cima do prédio e se atira. E sua vida não tem mais sentido. Você só trouxe tristeza para o seu pai, para sua mãe. Você só abusou da vida. E ele disse que uma força levou ele até lá em cima. Ele disse que ele colocou o pé no parapeito do prédio, olhou lá embaixo e ameaçou se atirar. Ele disse que quando ele foi impulsar o corpo para se jogar, ele ouviu lá de baixo uma vozinha fraquinha falando assim: glória! Que achou que era uma loucura, aquele glória. Na hora o Espírito Santo trouxe a memória dele, ele criança na igreja, e toda vez que a mãe dele terminava de orar por ele para dormir, ela dizia: oh glória. E ele falou: é coisa da minha mente. A voz dizia: é um diabo falando, pula. Ele impulsionou o corpo. Na segunda vez que ele tentou se atirar, a voz veio mais forte lá de baixo: glória. Ele falou que o corpo dele se arrepiou inteirinho. Ele disse: calma, é a primeira vez, tudo bem, mas a segunda não, tem alguma coisa diferente aqui. Porque ele começou a sentir um calor no corpo dele, o Espírito Santo limpando as toxinas do corpo, arrancando as misérias da droga. Ele dobrou o joelho e começou a tremer, e começou a orar, pedir perdão a Deus e força. Pediu a Deus que revestisse ele. Enquanto ele orava, subiu lá de baixo o terceiro glória. Glória! Ele falou que esse caiu em cima dele como se fosse um banho de água, mas era uma água quente. E ele foi abrir a boca para falar glória também. Ele soltou, foi logo uma rajada de língua estranha. Ah, Jesus! E ele com a mãozinha para cima disse: eu não sei quem foi o maluco que gritou, mas eu sei que Deus usou alguém para dar um grito de glória lá na rua. E eu não morri, eu estou aqui salvo para a honra e glória de Jesus. O pastor agarrou o garoto, encheu-lhe de beijo e disse: filho, vamos mais vezes dar glória no meio da rua. Ei, eu te desafio a usar a autoridade que o Senhor te deu. Fique de pé comigo. Há uma unção que Deus quer derramar sobre a sua vida hoje. Eu chamei ela de a oitava capa. É uma unção mais forte que a de Elias, do que a de José, do que a dos sacerdotes, tudo misturado. O que Deus vai te dar aqui agora não tem preço que pague. Não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu que vai roubar de você o que Deus vai te dar aqui agora. Eu profetizo que vai ser tanta glória na sua vida, que esta semana, quando você subir no púlpito para pregar, se segure. Aquela igreja vai incendiar. O Senhor vai te dar sabedoria para saber falar com a família. O Senhor vai te trazer unção, graça. Você não vai precisar mais cobiçar nada de ninguém. Deixa a capa babilônica para lá, porque a unção de Deus, ela atrai. Diga comigo: a unção de Deus atrai. Não grite, a unção de Deus atrai. Ela atrai a bênção. Ela atrai a bênção financeira. A unção de Deus atrai a bênção emocional. Quem está debaixo desta graça, de nada tem necessidade. Se você crê no que eu estou dizendo, abra a boca e comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Feche seus olhos. Eu quero aqui na frente pessoas que se sentem rejeitadas pelo seu pai. Quero aqui na frente pessoas que estão frustradas porque vê acontecer tudo na vida de todo mundo, menos na sua. Quero aqui na frente pessoas que viram o ministério dos outros e dizem: eu quero ter um ministério assim. Quero aqui na frente gente que não quer mais viver dependendo dos homens. Quero aqui na frente gente que precisa de equilíbrio emocional para conduzir os seus negócios, a sua família, o seu casamento. Quero aqui na frente gente que perdeu todos os seus sonhos porque as pessoas debocharam dos seus sonhos. Quero aqui na frente gente que perdeu a experiência dos barulhos com Deus, que perdeu a unção divina. Por quê, pastor? Porque o Senhor derramará sobre ti hoje o revestimento da unção do Espírito Santo.
Levante as duas mãos para o céu. Chacoalha suas mãos, chacoalha suas mãos. Pai, coloque uma brasa de fogo nessas mãos agora. Coloque, Pai, uma brasa de fogo nessas mãos agora. Porque eu vou pedir para os seus filhos colocarem as mãos uns sobre os ombros dos outros. Este fogo que está na mão deles vai limpar os ombros deles. Porque daqui a pouco o Senhor vai derramar um revestimento de autoridade sobre este lugar. Coloque a mão sobre o ombro do seu irmão agora. Coloque, coloque. Derrame sobre eles a sua graça e a sua glória. A refulgente glória. Rabacanta, rabaxaramacanta, rabassuri micandará. Transpondo a... Feche seus olhos e adore a Cristo. Adore a Cristo. Adore ao Senhor. Onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria. Abra sua mão direita. De prazer. Diga comigo, todo mal, todos os demônios, na palma da minha mão agora. Feche as suas mãos, feche. Levante lá em cima. Vou contar até 3, você vai jogar no chão e pisar em cima. 1. A capa do avivamento está sobre a sua vida. 1,5, a sua família está debaixo desta glória. 2, a sua igreja está revestida de poder. 2,5, você não é mais o mesmo. 3, jogue no chão, pise em cima.